Cenário político continuando, você participa, tem pouco tempo, mas manda sua mensagem aí nos contatos que acabaram de aparecer na tela para você. Vamos seguindo o programa de hoje. Vamos ouvir. Vamos, Carol, com informação que mexe aí com a cena política aqui de Mossoró. O Ministério Público Eleitoral publicou o parecer em que recomenda o reconhecimento da existência de candidaturas laranjas femininas no PSC e a cassação de toda a chapa partidária que teve nas últimas eleições 2 vereadores eleitos, o Lamarque Oliveira e o Naldo Feitosa, este que aparece na tela, agora o Lamarque. Além disso, o parecer se manifesta favorável à sanção de inelegibilidade por 8 anos de todas as citadas e também os filiados Moisés Ferreira da Cunha, Raimundo Nonato da Silva Júnior e Francisca Betânia da Silva Oliveira, assim como Lamarque de Oliveira, que também é presidente da legenda. O documento alega que se deduziu a existência de candidaturas laranjas ante a votação auferida por cada candidato, 28 votos para 8 candidatas, bem como a ausência ou parcas publicações de propaganda eleitoral na internet. Abre aspas, salientou ainda que as candidaturas impugnadas na presente ação não ostentaram a candidatura ante a inexistência de foto de convenção, lançamento de candidatura, movimentação política ou um mero pedido de votos, fecha aspas, diz o texto. Ressaltou, por fim, que a existência de padronização da prestação de contas é outro indício a demonstrar a existência de candidatura fictícia, candidatura laranja. Segundo o texto, o vereador Lamarque foi o principal protagonista, pois era este que fazia a entrega de valores para Raimundo Nonato, conhecido como Juninho, na casa deste, para que Juninho entregasse diretamente às candidatas laranjas. É o que diz o texto do Ministério Público, Carol. Pois é, o texto completo está disponível lá no blog carolribeiro.com.br. Você pode acessar através do link disponibilizado, porque tem um detalhamento dessa situação e dessa história. E essa fala aí foi de um dos depoentes em relação ao vereador Lamarque, que seria aí o protagonista de toda essas candidaturas laranjas, vamos dizer assim, e em relação ao dinheiro do fundo partidário dessas candidaturas. Carol, lembrando que esta informação é do Ministério Público Eleitoral. A gente não inventou nada disso, não. Está lá o processo. Além do mais, nós procuramos os vereadores Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira, que até agora não responderam nossas mensagens. Pois é. Então, vamos seguindo aqui nossa conversa de hoje sobre educação e história. André Ceal, professor, coordenador do mestrado de História da UERN. Nós temos aqui uma participação do Josivan Roseno da Silva, viu, professor? Ele manda aqui a capa de um livro de Paulo Freire, fala a partir da infância, diálogos sobre a educação. E ele diz assim, é como deram vida ao pai do comunismo brasileiro. Paulo Freire era o pai do comunismo brasileiro, professor? Não. Veja, o Paulo Freire era um educador, não é? Ele não era comunista, eu posso dizer que ele era progressista, mas comunista não é? E eu acho muito interessante, eu vou falar um pouco para vocês quem era o Paulo Freire, que eu acho que a pergunta, o que revela, é assim, o desconhecimento de quem era o Paulo Freire, de fato, né? Então, Paulo Freire é o brasileiro mais lido no mundo, não é? Ele fez uma proposta educativa, não é? Uma proposta muito interessante para a educação, que é referência mundial para pensar uma educação crítica e transformadora, não é? Então, Paulo Freire é um autor que é um brasileiro nordestino que teve uma experiência significativa aqui com a educação de jovens e adultos numa cidade próxima, que é Angicos, não é? E Paulo Freire, ele, a partir dessas experiências de alfabetização, ele formulou uma proposta pedagógica que não era uma proposta pedagógica para fornecer, por exemplo, material humano, massas para a luta revolucionária armada. Então, ao contrário, se você pegar Paulo Freire, ele vai, na sua pedagogia, ele vai dizer
que nós precisamos, e finaliza assim o livro Pedagogia do Oprimido, não é? Nós precisamos ter fé nos homens, não é? Na humanidade, e ter a fé de que é possível construir um mundo em que seja menos difícil amar. E ele vai dizer que a luta dos oprimidos não é contra os opressores, porque isso criaria novos opressores. Se eu derroto os opressores e me torno uma elite que oprime, não é? Se eu oprimo os opressores, eu estou me tornando também um opressor. Então, ele dizia questões muito interessantes. Eu não posso dizer que ele é um comunista, não é? No sentido que a pessoa está remetendo de alguém que quer fazer, por exemplo, uma revolução armada e derrubar uma elite para constituir uma ditadura do proletariado. Ao contrário, ele é um camarada que ele traz uma proposta muito vinculada à democracia e essa possibilidade de a gente repensar nossas relações. Então, agora o que é que houve? Ele, por esse mesmo grupo da ultradireita, não é, que formula, cria, produz inimigos. Eu acho que a psicanálise nos ajuda a entender essa dinâmica, sabe? Que o Freud analisa, por exemplo, o caso da Revolução Russa, não é? E ele vai dizer assim, olha, o que farão os soviéticos depois que assassinarem todos os seus burgueses? E o que farão, por exemplo, os cristãos, né, depois que tiverem eliminados os judeus? Ele escreve isso num texto, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que ele dá uma chave de leitura para a gente entender a importância do inimigo? Porque o Freud vai dizer assim, que nós precisamos sempre... É sempre fácil a gente se unir, não é? Aglutinar pessoas se a gente tem um inimigo a quem odiar. Então, essa perspectiva do ódio, não é? De mobilizar o ódio, de mobilizar, criar inimigos a se combater, não é? Porque mobiliza a violência, a frustração das pessoas. Isso acontece muito em fases em que nós temos crises econômicas, crises existenciais coletivas, como a gente está vivendo hoje. Não é? Então, a criação, a demonização de Paulo Freire, não é? A criação de que ele, por exemplo, é o pai do comunismo que queria fazer uma revolução, isso vem da ditadura e tem uma permanência retomado, não é? Nesse crescimento da ultradireita no Brasil. Agora, Paulo Freire era um católico. Ele era um homem religioso. O único objetivo dele era educar. Educar e numa educação transformadora das relações. Alfabetizar. A partir da alfabetização. Era muito mais do que a alfabetização, porque ele usa só um método, na época, que estava disponível. A grande criação dele é essa formulação pedagógica. Como é que a gente educa, não é? E é isso que ele é referência mundial. Agora, professor, a gente remonta aí, o senhor trouxe aspectos da história da década de 60, passou pela história de Paulo Freire. Isso. Mas como é que os professores de história de hoje vão contar os últimos 10 anos para as próximas gerações? Isso é um desafio muito grande, né? Porque essa história, ela está sendo vivida, mas ela vai ser escrita e produzida ainda, não é? Mas eu penso que será, arriscando um palpite do que você me traz de provocação, eu penso que será um momento em que a gente viu a democracia sendo testada e quero crer nesse sentido que o Paulo Freire coloca de fé na vida, não é? Na possibilidade de construir um mundo melhor. Quero crer que a gente vai chegar ao final desse processo, né, com as instituições democráticas fortalecidas. Né? Esse será um grande desafio. Hoje, o que nós estamos vivendo na história é visto por muitos como até distópico, né? Isso. Do que a gente... de uma ordem que a gente é acostumada a viver em relação a esses conceitos. E de fato nós temos uma crise na democracia liberal no mundo. Não é? Então isso não é só no Brasil. Isso tem também uma ancoragem, isso é importante dizer, não é?
nós tivemos o final de um ciclo, né, na transição da década de 80 para a década de 90, no mundo também, fim da Guerra Fria, na queda do Muro de Berlim, e aí se acreditou que a partir dali nós teríamos um fortalecimento constante das democracias liberais, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o mundo, a partir das democracias liberais, foi produzindo também desigualdades, riquezas, mas também, né, excluídos nesse sentido. Então, as populações, em geral, no mundo ocidental também, de forma geral, têm empobrecido, né, têm tido menos acesso por exemplo, a bens, a serviços, e isso passa a criar um incômodo nas pessoas, não é? Nós estamos vivendo no Brasil uma situação como essa, uma alta de inflação, que é no mundo, mas tem uma peculiaridade no Brasil, uma grande taxa de mortalidade, né, na pandemia, e uma coisa muito relacionada, inegavelmente, à condução que foi dada aqui no Brasil, a pandemia. E isso, né, degringolou para uma não superação de uma crise econômica. Inflação no mundo todo está havendo. Mas uma inflação com estagnação econômica e ampliação da desigualdade é uma coisa muito própria do Brasil, nesse momento. É lógico que isso traz insatisfação às pessoas. Ninguém gosta, Carol, de chegar no posto de gasolina e pagar R$7 num combustível e vai do supermercado e tem uma alta inflação e está a economia patinando, né? Então, são questões que a gente entende que geram a insatisfação das pessoas e as pessoas procuram alternativas. Isso vem acontecendo no mundo, né? E isso explica, por exemplo, o recrudescimento de movimentos de ultradireita, o surgimento desses movimentos, o questionamento da democracia, né? Agora, de fato, a gente precisa se organizar para fortalecer, e aí o caso brasileiro, as nossas instituições. É continuar alimentando o rito democrático, a possibilidade de a gente discordar, não é? Como o Paulo Freire dizia, não é só consenso, você tem espectros políticos que precisam ser respeitados, a direita com bons quadros, a esquerda com bons quadros, não é? Quem vai escrever essa história da melhor forma possível? Vai ser um historiador de direita ou um historiador de esquerda? O historiador, ele fala sempre de um lugar, não é? Agora, se ele tem uma perspectiva ideológica marcada dessa forma, aí ele produz uma narrativa tendenciosa. O exercício profissional da análise nos faz superar essa perspectiva. Lógico que você não vai narrar fatos, não é? Só fatos. Você tem análises. Mas análises documentadas, usando o método científico, aí eu diria, pouco importa a vinculação ideológica, não é? Nesse sentido, para a gente se entender, não é? Pouco se importa. A gente tem aqui participação do João Paulo Marques, ele pergunta, eu acho que já respondeu, João Paulo, em relação justamente a como os apoiadores do presidente vê esses ataques à imagem de Paulo Freire. A gente já falou um pouco sobre isso. E aí ele quer também tirar uma dúvida, assim como o Leonardo, em relação a essa notícia das candidaturas fictícias. Ele perguntou, não teve há meses também supostas candidaturas laranjas pelo PSB? O processo ainda corre, viu, João Paulo Marques? Existem outros partidos que têm ações no mesmo sentido, tramitando na Justiça, e nós temos que esperar o julgamento da Justiça Eleitoral. O Leonardo, ele quer saber, será que isso vai dar em alguma coisa? Vai depender do juiz eleitoral que pegar a matéria, e aí vai ter como recorrer para outras instâncias. Vamos esperar. Ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que daqui para o final dessa legislatura, né, deve sair alguma coisa. Sendo positiva, viu, em relação aos prazos da Justiça. Mas voltando aqui, professor, nós estamos vendo um grande problema na questão das aulas durante esta pandemia. Uma falta de atenção do poder público neste retorno das aulas, um grande prejuízo que nós já conseguimos ver para os alunos, principalmente do ensino público. Esse ato que nós estamos vendo na educação aí de 2 anos, pode causar déficit na educação brasileira ao longo de anos, que é o que a gente tem ouvido de alguns analistas na mídia? Entendo. Muito interessante, Carol, essa questão que você trouxe. Vou lhe dizer a minha análise, certo? De fato, esse período foi muito duro para todos, não é?
e tem repercussões possíveis, a gente só vai saber, né, conseguir mensurar na volta às aulas de fato, não é? Agora, o que é que a gente precisa dizer? Por exemplo, foi colocado em risco a segurança alimentar das crianças, infelizmente, não é? Mas foi colocado em risco a segurança alimentar das crianças e o próprio processo educativo, porque não houve uma coordenação do Ministério da Educação nesse sentido. Até parece que o Ministério da Educação não era só a saúde que tinha que dar algum posicionamento, sabe? E é reconhecidamente pelos analistas, reconhecidamente, o papel do Ministério da Educação, não houve desempenho nesse sentido. Quando o ministro foi para a televisão, foi para se posicionar para que os professores voltassem, não é? Agora, vale salientar que, assim, trabalhar com né, uma média de 20, 25, 30, né, às vezes mais, 50 crianças e adolescentes não vacinados dentro de uma sala de aula com ar-condicionado ou sem ventilação, no calor, não é? Convenhamos que, assim, colocar os professores nessa situação sem vacinação, né, as experiências que nós tivemos no Brasil, que professores voltaram, houve uma disseminação muito grande do vírus, né? Casos de docentes, né, então, que se infectaram. Então, eu entendo a dura decisão de só possibilitar o retorno de fato com a segurança sanitária, porque nós não temos estrutura para garantir isso aos docentes, né? Professor, nós temos pouquíssimo tempo para finalizar. Eu já agradeço, mas também peço para o senhor já deixar aqui informação para a gente terminar o programa. Temos 40 segundos sobre o mestrado em Educação e Ensino de História. Não, o mestrado em Ensino de História da UERN está com a inscrição aberta, não é? É um processo online e a inscrição vai até o dia 27, até daqui a um mês, não é? Então, coloquem no Google Prof. História, não é? Seleção do Prof. História 2022. É gratuito e aberto? Não, é R$130 a inscrição. A inscrição. E aí você faz online a inscrição e a prova. A prova também vai ser online. Muito bem, seja sempre bem-vindo, professor. Boa noite. Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma ótima noite. Até lá.